Queridos, é muito bom nós estarmos aqui mais uma vez para cultuar aquele que vive e reina. E todas as vezes que o Senhor me chama, me dá essa oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, de pregar aquilo que é da vontade dEle, sabe, eu me sinto como se fosse sempre a primeira vez. E é com tremor e temor que mais uma vez eu venho à casa do Senhor para trazer aquilo que Ele tem para nós nesta manhã. E observando nessa caminhada, a gente vai criando calos espirituais, experiência, e nós vamos nos dando com algumas situações, conforme hoje pela manhã, como eu mencionei aqui na oração, coisas improváveis que você acha que nunca vai estar acontecendo, e de repente as coisas vêm e você se diz: Senhor, que bom saber que o Teu Espírito está comigo, que bom saber que eu não estou aqui por acaso, nós não estamos aqui por acaso. A maioria das pessoas acreditam, querido, que o cemitério, ele representa a maior tragédia da vida. Mas eu quero garantir a você que a maior tragédia da vida, meu irmão, é uma vida sem Deus. É uma vida do nada. É uma vida sem uma busca, sem uma direção. Por mais que nós temos dentro de nós o nosso espírito, a nossa alma que anseia pelo Criador, muitas vezes o nosso corpo, ele clama, ele chama e ele deseja aquilo que não é para ser desejado. Ainda encontramos pessoas que não sabem nem o que estão fazendo aqui nesse mundo. Pessoas cheias de dúvidas, cheias de questionamentos, não conseguem entender que há um propósito em sua vida, na nossa vida. E a Bíblia, querido, ela é bem clara e bem nítida no que diz: os teus olhos me viram uma substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Eu não sei o que você pensa, eu não sei como você age nessa caminhada tão maravilhosa junto com o Senhor. Não sei se nós vivemos o cristianismo ou o evangelho somente dentro da igreja, num culto como esse, pela manhã ou à noite, ou quem sabe num grupo familiar, ou de repente num culto de oração às 9 horas da manhã na terça-feira, não sei. A verdade é que nós precisamos levar isso um pouco mais a sério, um pouco mais verdadeiro, porque a vida não somente é isso. A nossa caminhada, diz a Bíblia, que todos eles estão escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Entenda, querido, existe um propósito para a sua vida. E existe um propósito para a minha vida. E eu tenho a certeza e a convicção que nesta manhã o Senhor lhe trouxe aqui para ouvir o que Ele tem para nós. Esse texto que nós acabamos de mencionar, de Salmos 139, 16, deixa bem claro que o Senhor sabe tudo sobre nós. Mesmo antes de nascermos. Eu espero que ninguém duvide disso. Eu espero que ninguém tenha isso no coração, por mais que as circunstâncias, por mais que os problemas cheguem até nós. Porque não são poucas as pessoas que dizem: eu não aguento mais. Quer saber? Eu nem acredito mais nisto. Sendo que a verdade não é essa, querido. Sendo que a verdade é outra. Que o Senhor Jesus, Ele veio para nos resgatar
e trazer a nós a salvação. Por que eu quero e por que eu estou mencionando isso, queridos? Algum tempo atrás, um pouco tempo atrás, algumas semanas mais precisamente, eu fiz uma mudança, me mudei para a minha nova residência, que Deus me deu, e guardando, preparando as minhas caixas de mudança, eu separei algumas caixas com poucos livros que eu tenho, e um dos livros soltou da minha mão, um livro pequeno, que eu havia lido há uns 15 a 20 anos atrás, e com um título muito peculiar, que fala de um homem de Deus, que foi chamado por Deus, desde o ventre da sua mãe, para botar ordem na casa, para ser juiz em Israel, para trabalhar em um povo que era humilhado, chicoteado, um povo oprimido, por uma raça, por um povo também, chamada Filisteus. Livro este titularizado por esse pastor de Sansão, de sacerdote a palhaço. De sacerdote a palhaço. Você conhece a história? Um homem que tinha tudo para dar certo, infelizmente toma um rumo diferente por conta das suas escolhas e desejos. Pode ficar tranquilo? Eu não vou titularizar essa mensagem de sacerdote a palhaço, mas o tema desta manhã, que eu gostaria de estar passando para todos vocês, será o seguinte: sucesso ou fracasso? A escolha é sua. Abra sua Bíblia, querido, no livro de Juízes, no capítulo 16, versos 18 a 30. Juízes 16, do verso 18 a 30. Encontraram? Está na sua tela, você que não tem aí o seu smartphone, seu telefone, seu notebook, que diz assim a palavra do Senhor: vendo, pois, Dalila que já ele lhe cobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela e, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como dantes me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom e para se alegrarem. E diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo e o que destruía a nossa terra.
e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram-lhe: mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixai-me, para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a ela. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e dai-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre ela com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte, do que os que matara na sua vida. Oremos. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos trouxe, com certeza para ouvir aquilo que o Senhor tem a ministrar ao nosso coração nesta manhã. Te peço, Deus, que Tu encontres também corações sedentos que nos assistem nesta manhã, que tiraram esse tempo, que lembraram de chegar até aqui para ouvir a Sua voz. Nós oramos a Ti agradecidos em o nome do Senhor, e que todos digam amém. Queridos, pela leitura que fizemos e a história que vamos trabalhar, creio eu que já podemos imaginar o pano de fundo do qual Deus quer falar conosco nesta linda manhã. Queremos ressaltar também que hoje é um dia de festa. A igreja está em festa. Nós, pastores, estamos também em festa. E com toda certeza os céus também festejam esse grande dia que por muitos que estarão aqui passando pelas águas. Hoje irá se cumprir nas vidas de alguns irmãos, porque não dizer um grande milagre, aonde Deus falou, ministrou através desses dias, através dessas aulas de batismo, a alguns irmãos. O batismo nas águas, querido, nada mais é do que uma ordenança do Senhor, uma ordem da sua palavra. E a palavra de Deus nos diz que quem for batizado, quem crer e for batizado, será salvo. Porque posso até dizer, querido, que os batizando tomaram uma excelente decisão. Primeiro, porque foi uma ordenança de Deus. E segundo, porque a nossa vida é feita de escolhas e decisões. Sendo assim, não podemos viver segundo o que o poeta diz: deixa a vida me levar, vida leva eu. É muito mais do que isso, querido. E foi exatamente isso que eu iniciei falando. O que nós estamos fazendo aqui? Como tem sido a nossa vida lá fora? Uma coisa, querido, eu posso lhe garantir: o seu sucesso, o seu fracasso, depende da sua escolha. Nós somos o que escolhemos da vida. E foi exatamente o que nós acabamos de ler, que foi o caso de Sansão. Infelizmente, é o caso de muitas pessoas que não percebem as escolhas que estão fazendo. E nesse momento, nesta manhã, creio eu que Deus quer exatamente falar conosco. Que tipo de escolha eu estou fazendo?
Vai também um aviso para os jovens, para aqueles que estão aqui, que tomaram essa decisão em relação ao batismo. Me permita ilustrar algo que aconteceu comigo, à guisa de introdução daquilo que nós estaremos falando. Alguns anos atrás, queridos, aproximadamente uns 30 anos atrás, 29 para 30 anos atrás, eu comecei a minha trajetória através de alguns amigos na vida cristã, no Evangelho. Algumas pessoas já, de certa forma, pregando o Evangelho para mim. Só que eu não aceitava, não queria, porque lá fora o pecado era muito mais saboroso, e é. Só que nessa caminhada, antes de aceitar a Cristo, antes de tomar essa decisão por Cristo, o Espírito Santo já vinha trabalhando no meu coração. Até que eu me deparei com um personagem, com uma situação que eu já tinha visto isso acontecer, não na minha vida, mas na minha família. Eu comecei a identificar os feitos, as caminhadas que meu pai levava, com muita bebida, com muitas situações adversas, trazendo sofrimento para a família, trazendo sofrimento para a pessoa que nós amávamos e nós amamos. Até que eu caí em si e falei, cara, como assim? O que está acontecendo comigo, eu já vi isso acontecer. A trajetória que eu estou tomando, eu já vi alguém andar por ela. Eu era muito próximo do meu pai, muito amigo do meu pai. Aonde ele ia, eu queria estar. E se ele fosse e não me levasse, eu chorava muito. Abria o berreiro e chorava bonito, viu? A lágrima descia. E os meus irmãos zoavam, brincavam comigo pra caramba. E aonde ele fosse, se ele fosse para o bar beber, eu queria estar com ele. Se ele fosse para o trabalho, eu queria estar com ele. Se ele fosse para qualquer outro lugar indesejável, eu queria estar com ele. E ele me levava. Por conta disso, querido, eu fui fazendo as mesmas práticas que o meu velho pai tinha. Até que eu olhei para dentro de mim e falei, não. E sem ter uma intimidade, sem ter um conhecimento um pouco mais da palavra de Deus, eu orei ao Senhor. Falei, isso não pode estar acontecendo. Eu não quero que isso aconteça, porque eu vi o sofrimento da minha família. Eu falei, Senhor, me ajuda. Eu não quero caminhar pelo mesmo caminho. Eu não quero ir por onde meu pai andou. E naquele momento, querido, quando eu fiz essa simples oração, com medo de fazer a pessoa amada sofrer, com medo, talvez, de ver a minha família sofrendo, eu tomei essa decisão. De lá para cá, as coisas começaram a tomar um novo rumo, e eu já falei aqui, era um improvável, um jovem, uma criança improvável, a ponto de algumas amigas das minhas irmãs falarem, o seu irmão e a sua irmã mais nova não vão dar para nada. Eu já falei isso aqui. Abre o olho, porque essa vida aí, que eles estão tomando, que eles estão se direcionando, vai dar para que não presta. E hoje, estou eu aqui, um homem de família, um pastor da casa do Senhor, para a glória e a graça de Deus, aonde eu vejo o carinho, o respeito que os meus familiares, que os meus amigos, que a minha família tem. Então, queridos, o seu sucesso, o seu fracasso, depende das suas escolhas. Nós somos que escolhemos da vida.
Portanto, eu gostaria de tratar esse assunto à luz da vida desse homem, de Sansão. Vamos recapitular um pouco a proposta de Deus para a vida deste homem. As vantagens que ele havia de herdar de Deus. Primeiro, se você começar a fazer a leitura e a história escrita deste homem é pequena. E eu sugiro que você faça essa leitura, lá de Juízes, começa Juízes 13 até 16, pouquíssimo. Você vai logo notar que os seus pais, Manoá e a sua esposa, eram servas do Senhor. Eram servas do Deus Altíssimo, eram crentes, fiéis a Deus. A Bíblia diz que o povo sofria 40 anos. 40 anos nas mãos dos filisteus. E óbvio, por desobediência muitas vezes. Um milagre é anunciado para a mulher de Manoá. A Bíblia diz que um anjo vem e fala com ela: você é estéril e você irá conceber um filho. E começou ali a colocar exatamente como ela deveria se cuidar e como ela deveria educar e cuidar do seu filho. E ele começou a descrever a biografia do seu filho, que seria Sansão. Não bebas bebida forte, não toque em cadáver, não coma comida impura. E ali ele começou a dar esse relatório. E disse para ela: o seu filho será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. E no capítulo 13, 8, após o anjo ter falado com a sua mãe, falado com a esposa de Manoá, diz a Bíblia, querido, que Manoá, pai de Sansão, vai orar a Deus, vai buscar a face do Senhor, até porque ele recebeu essa notícia de sua esposa, e ele foi ter com o anjo. Ele falou para ela: ora novamente, vamos ver se a gente consegue, onde está esse homem? Onde está essa pessoa? E ela levou essa pessoa até esse anjo, que a Bíblia nos descreve. E ele começa a indagar, perguntar e tal. E o anjo foi falando novamente para ele como deveria ser o cuidado com essa criança. Repetindo tudo novamente. Mas o que me traz assim a percepção, querido, é a importância que esse homem, que esse pai teve de buscar a Deus, orar ao Senhor, para saber como deveria ser o cuidado, como educá-lo em seu caminho, como trazer a palavra de Deus a esse filho. Um casal consagrado a Deus, pessoa de oração, e também nos mostra, meus irmãos, que nem sempre, infelizmente, os filhos seguirão o seu caminho, seguirão o seu exemplo, que infelizmente é uma pena. Você pode notar isso, por exemplo, na vida de Samuel, um dos maiores líderes, um grande homem de Deus, mas seus filhos não andaram no seu caminho. Podemos também notar isso na vida de Ezequias, um dos homens mais piedosos que reinou em Jerusalém. Seu filho Manassés foi a pior figura que a história registrou. Seu filho. E provavelmente tinha um carinho, tinha um cuidado, tinha os ensinamentos de seu pai. Podemos ver isso também na vida do sumo sacerdote Eli. Seus filhos, Ofni e Finéias, considerados ladrões da casa do Senhor. E o juízo do Senhor veio sobre eles, inclusive para o sacerdote Eli, por não repreenderem os seus filhos. Filhos, aproveite o bom exemplo dos seus pais. Percebam a geração que estamos vivendo hoje. Muitos filhos sendo criados no lar cristão, mas não estão nem aí para Deus. Sansão nasceu para ser juiz de Israel e livrar o seu povo das mãos dos filisteus. Essa foi a proposta de Deus para a vida de Sansão.
para a vida dos seus pais, para esta nação, aonde vivia oprimido, onde eu vivia sobre um jugo dos filisteus. Sansão nasceu para ser juiz de Israel, livrar o seu povo das mãos dos filisteus. Sansão cresce, Sansão é orientado pelos seus pais, Sansão começa a fazer as escolhas erradas. No capítulo 14 de Juízes, começa a saga de um homem que foi consagrado por Deus desde o ventre de sua mãe. Ele vai a Tímina, ver uma mulher que é filha de filisteus, e se apaixona, como nós dizemos e ouvimos muitas vezes, nos dias de hoje, no século 21, amor à primeira vista. E ele coloca em seu coração que a única mulher que iria lhe satisfazer era essa mulher, filha de filisteus. E ele diz para os seus pais: eu quero me casar com essa jovem. E os seus pais sentam com ele e dizem: Sansão, preste atenção, filho. Essa mulher, esta jovem, é filha dos nossos maiores inimigos. Vamos procurar no nosso povo, vamos procurar no nosso meio, vamos procurar na nossa congregação. Provavelmente há muitas jovens, muito mais bonitas até do que ela. E faz parte do nosso povo. Adora o mesmo Deus que nós adoramos. Você sabe que esse povo adora o Deus Dagom. Por que você vai lá com tanta jovem no arraial? Mulheres lindas, jovens maravilhosas que você pode escolher. Qual foi a resposta de Sansão? Não. Nenhuma outra me satisfaz. Nenhuma outra me coloca água na boca. Eu quero é ela. Eu quero é essa. Começa a quebrar princípios. Por não ouvir os seus pais. Queridos, Sansão era o cara. Ele tinha tudo. A Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha uma força. Ele tinha escolha, ele julgava o povo. Ele era o presidente. Ele era o rei daquele povo. Não, busque para mim, porque só ela me interessa. Você conhece a história e começa a rolar ali um enigma que acaba com a sua lua de mel. A Bíblia diz que Sansão era um homem consagrado e cheio do Espírito Santo. Só que nós começamos a perceber, querido, algo que tem acontecido por demais nos dias de hoje. Sansão casa com essa mulher, mas antes, porém, ele faz uma grande festa. E naquela ocasião as festas aconteciam durante 7 dias. E uma festa com 7 dias, provavelmente muita comida, muita bebida e bebida forte, a ponto de Sansão não se colocar no seu lugar. Por ser jovem, eu quero fazer o que eles fazem. Por ser jovem, se aquele povo age dessa forma, eu quero agir dessa forma. Por que ele não se colocou no seu lugar? Até porque ninguém iria contra ele, porque ele era o Todo-Poderoso. Ele tinha toda a força. E a Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Não teria razão nenhuma de ocultar. Não, eu sou diferente. Eu fui chamado desde o ventre da minha mãe, eu sou um homem consagrado. Na minha festa não terá bebida forte. Na minha festa terá e acontecerá os costumes do meu povo. Poderia ter feito isso, mas ele escolheu fazer e satisfazer o desejo daquele povo. Portanto, ele gera ali o enigma. E diz assim, Sansão propõe um enigma: do que come, saiu comida, e do forte, saiu doçura.
E ele fala para aqueles homens, ele aposta para aqueles homens 30 vestes festivais. Se vocês me passarem, me dizer o real motivo desse enigma, eu te darei as 30 vestes festival. Caso contrário, vocês me darão 30 vestes festival. Queridos, a Bíblia diz que aqueles homens ficaram agoniados. E por 3 dias de festa, não conseguiram entender, não conseguiram decifrar. O que eles fizeram? Foram na esposa de Sansão e começaram a pressioná-la. Você nos trouxe até aqui. Eu preciso saber. Se você não me contar, a gente vai matar você e seu pai. E ela toda noite, começou a indagar e falar com Sansão. Conta-me, Sansão, você não me ama. Conta, Sansão, por quê? Como foi esse enigma? Por que aconteceu? Diz a Bíblia que Sansão, no final, no último dia, conta para ela. Aqui, ele estava se referindo, querido, ao leão que ele matou quando estava indo conhecer a sua esposa junto com seus pais. Diz a Bíblia que um leão jovem saiu e Sansão rasga aquele leão no meio, como se rasga um cabrito. Sansão vai, não comenta com seus pais, e no dia do casamento, onde ele está indo se casar, ele passa onde ele matou aquele leão e o cadáver estava ali. E naquele lugar, chame de abelha. E quando ele vê mel, ele pega aquele mel, toma aquele mel e ainda dá para os seus pais. Quebrando aqui o primeiro princípio, não toque em cadáver. Ele simplesmente, querido, fez isso. Ele quebra ali uma ordem de Deus, não toque em cadáver. No terceiro dia, como falei, não conseguiram encontrar a resposta. E aquela mulher vai e consegue retirar de Sansão a resposta. Uma deixa aqui, querido, que eu gostaria de passar para vocês. Não brinque com o pecado. Não flertem com ele. Não brinque com o mundo. O que a Bíblia nos orienta sobre isso? Fuja. Passe de largo. Não tente compactuar com aquilo que você não vai conseguir vencer. E até que o improvável acontece, o enigma já tinha sido, a resposta já estava na boca daquele povo, da boca daqueles filisteus. E Sansão vem e pergunta, e aí, já tem a resposta? E a resposta é dada. Que coisa é mais doce que o mel? E mais forte do que o leão? Sansão ali se indigna, já percebe que ele foi traído pela sua esposa, que eles tiveram à força tirado essa resposta dela, e sai da sua festa, querido, para matar 30 filisteus. Assim ele cumpriu, pagando as suas vestes, dando as suas vestes, festival, cumprindo ali o seu voto de perca. Sansão sai dali revoltado, chateado e volta para a casa do papai e da mamãe. E quando as coisas acalmam, ele volta para ver a sua esposa. Querido, note que numa noite de festa, numa noite de casamento, não houve ali lua de mel, não houve ali salgadinho, refrigerante, Coca-Cola, não. Houve, meus irmãos, sangue, houve dor, houve perda. O seu sucesso, o seu fracasso depende das suas escolhas. Sansão volta e quando chega para abraçar sua esposa, ele se depara com uma situação muito inusitada. O seu sogro havia dado a sua esposa para outro homem. Dali Sansão sai revoltado e bota fogo no arraial dos filisteus.
Ele pega 300 raposas, coloca a tocha e solta. De tão chateado que ele estava, de tão revoltado que ele estava, colocando fogo em tudo. Os filisteus, por sua vez, também queriam se vingar. E perguntaram: quem foi que fez isso? Foi Sansão, está brabinho, possivelmente pelas suas escolhas. Aqueles homens pegaram a sua esposa, pegaram o seu sogro, e toaram fogo e mataram. Mais uma vez, Sansão fica chateado, fica agitado e vai e mata homens. Diz a Bíblia que ele se vingou matando 1000 homens com uma queixada de jumento. Perceba, querido, as escolhas. Perceba as decisões que muitas vezes nós tomamos e depois nós não conseguimos viver, porque aquilo te atormenta, porque aquilo te fere, porque aquilo te traz dor. Será que nós temos feito aquilo para o qual Deus nos chamou para fazer? Reconhecer a Deus como o único e suficiente Senhor da nossa vida e acreditar na sua palavra? E colocar em prática os seus ensinamentos? Sansão, meu irmão, não valorizou o seu nazireado, não valorizou a sua chamada. Ele era separado por Deus e não valorizou o chamado. Se você parar para anotar, querido, todos os reis que foram chamados por Deus, todos os reis que foram consagrados por Deus, que venceram batalhas, que saíram com seus exércitos, e milhares de exércitos, e venceram todas elas. Todos esses homens que foram chamados por Deus, venceram as suas batalhas com pessoas, com amigos, com um exército forte, separado por Deus. Sansão não. Sansão tinha carreira solo. Ele foi separado por Deus. Ele era um diferenciado, porque nele habitava o Espírito do Senhor. Muitas pessoas não valorizam o seu chamado. Homens que foram chamados para exercer o seu diaconato, mas não valorizam o seu chamado. Homens e mulheres que foram chamados para ser obreiros na casa do Senhor, mas não valorizam isso. Não querem, não desejam regaçar as mangas e trabalhar para Deus. Arrumam empecilhos em tudo. Será que nós estamos na posição que estamos porque simplesmente precisa? Ou porque Deus te chamou para estar fazendo o que você está fazendo hoje? Será que nós não vamos cair em si, irmãos? Não vamos valorizar aquilo que Deus nos dá? Se Deus te chamou para ser pai, seja um excelente pai. Conduza a sua família, os seus filhos, a sua esposa no caminho que se deve levar. Quantas pessoas que desejam ser mãe não conseguem? E muitas que são mães devolvem, entregam, rejeitam os seus filhos. Como essa mulher, a mãe de Sansão, a Bíblia diz que ela era estéril, queridos. Estéril. E obviamente, naquela época, naquela ocasião, todas as mulheres queriam ter alguém para amamentar. Naquela ocasião, naquela época, todas as pessoas, todas as mulheres desejavam ter o seu filho. Mas a Bíblia nos diz, querido, que Deus, Ele abre porta onde não tem. Ele fecha a porta aonde não tem. Pessoa estéril, e Deus faz ter filho. O nosso chamado não é diferente. Se você for chamado para ministrar o louvor, faça isso com excelência.
Se você foi chamado para tocar um teclado, uma bateria, um violão, faça isso com excelência. Você não está ali meramente, não. Você está ali porque Deus olhou para você e te escolheu. Se você, querido, que é obreiro e recepcionista na casa do Senhor, não coloque subterfúgios. Não coloque empecilho para estar na casa de Deus. Como é prazeroso, irmãos, pelo menos para mim, como é prazeroso estar na casa do Senhor. Ontem eu estava vendo um filme aí muito desejado, muitas pessoas assistiram, não consegui ir no cinema, A Forja. E uma frase que eu ouvi, pode ficar tranquilo, não vou contar o filme para você que não viu, foi que um discipulador falou para o jovem: meu maior prazer, coisa que eu tinha vontade de estar e fazia todos os dias praticamente, era jogar golfe. Mas Deus me pediu isso. Eu comecei, você sabe que golfe é esporte de milionário, né? Não acho graça nenhuma, mas tem. E ele falou, Deus me pediu. E eu comecei a entregar. Fazia em 15 dias, e agora, quando eu faço 2 vezes em 3 anos, 15 anos, sei lá. Ele entregou. Até que aquele jovem caiu em si e falou, também vou fazer isso. E começou a orar a Deus. Começou a interceder, começou a chorar aos pés do Senhor. E ele entregou a Deus aquilo que ele mais valorizava. E começou a trabalhar na casa de Deus. E é nítido, querido, nós vermos isso aos olhos nus na vida das pessoas que tomam essa decisão, que empenham-se a fazer a obra de Deus com excelência. Porque você pode enganar ou mentir para pastor, para irmão, mas o coração de Deus, no coração, Deus te vê. Nós não conseguimos, querido, enganar ou esconder ou ocultar nada de Deus, porque Ele esquadrinha o nosso coração. E eu quero lembrar a você o que a Bíblia diz, que nós lemos lá em Salmo 139. Você, querido, nem existia, e Deus já te conhecia. Todos os seus desígnios, todas as suas vontades, todos os projetos, Deus já escreveu. O que nós estamos fazendo com o chamado? Ah, pastor, leva a mão não, mas eu vim aqui só para sentar. Esse filme também te ensina, querido, a nós discipularmos outras pessoas. Sabe por quê? Nós que estamos sentados aqui hoje, vamos passar. Nós vamos embora. Se por acaso Jesus não voltar antes, nessa geração, nós vamos embora. Outros vão ter que ficar. Outros têm que permanecer pregando a palavra de Deus. Outros precisam continuar discipulando aquele que precisa. Será que nós não vamos fazer isso? Será que nós não vamos encher o reino de Deus e permitir que o inferno seja cheio de almas? Só você sabe o chamado que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Essa geração está assim. Muitas pessoas estão assim dentro da casa do Senhor. Ah, Deus é bom. Não é bem assim como você está falando, pastor. Usa e cita até o versículo bíblico. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, talvez tenha sido isso que Sansão pensou. Talvez tenha sido isso que
pairou sobre o coração de Sansão. Eu sou o cara, eu sou escolhido. Mas quer saber? Na hora que eu quiser, eu faço. Eu já estou julgando esse povo há 20 anos, então, está tranquilo, está tudo sob controle. O pecado ilude, queridos. O pecado ilude as pessoas. Sansão teve um pensamento ilusório. O pecado é bom, sim, é bom. É gostoso, mas traz com ele consequências. E consequências terríveis. Veja comigo no verso 20. Veja comigo no verso 20. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele saiu uma, ele saiu duas, ele saiu três. Na quarta, ele ficou. Cuidado com quem você possa estar fazendo aliança, queridos. Cuidado para quem você conta a sua vida. Seja seletivo em suas amizades. Ande com pessoas que andam com Deus. Procure ajuda. Sozinho é mais difícil, nós tratamos isso na última quinta-feira com os homens. Não é fácil, irmãos. Não é fácil a pessoa superar de um vício. Não é fácil a pessoa sair de algemas. Não é fácil. Então requer de nós, de pessoas que ouvem a palavra de Deus, que têm esse compromisso com Deus, ajudar aqueles que precisam. Não julgando, não, acusando também não, mas abraçando e dizendo para ela: foi por você, querido, que Deus morreu. Foi por você que Deus enviou o seu filho. E eu não estou aqui para julgar, mas eu quero te orientar a você pensar naquilo que Deus tem para a sua vida. Seja seletivo em suas amizades, querido. Às vezes, quando nós falamos isso, quando nós trazemos uma palavra de orientação, as pessoas têm isso como: o pastor não quer que a gente tenha amizade. Não é isso. Você é livre. Você faz da sua vida o que você quiser. Assim como Sansão pensou que ele poderia fazer o que ele quisesse, ele fez. Ele brincou, querido. Ele brincou com o mundo. Ele brincou com o pecado. Ele se deitou com a prostituta. E a Bíblia diz que ele teve relações com ela. E ele sabia que não podia. Quantas pessoas não valorizam a palavra de Deus? Quantas pessoas já se acostumaram com a igreja? Quantas pessoas, assim como Sansão, já não valorizam mais a presença do Espírito de Deus sobre ela? Sansão, querido, significa sol, significa luz. E acabou a sua vida na escuridão, porque seus olhos foram vazados. Sansão brincou de ser amarrado. Você conhece a história? Quando Dalila falava com ele, e ele brincava: é só amarrar as minhas tranças com corda nova. E quando ela fazia isso, os filisteus vinham, ele saía, arrebentava tudo e matava os filisteus. É só fazer aquilo.
comigo que vai tirar minha força. E quando o Dalila fazia isso, ele arrebentava tudo. Ele levou o portão de casa nas costas. Então era a sua força, nada parava. Não por conta do seu cabelo. Não era o cabelo que dava força. E a Bíblia fala sobre isso. Era o Espírito de Deus. Aquilo era um simbolismo de nazareado, onde o Senhor separou ele. Quantas vezes, querido, nós não valorizamos o nosso nazareado? Porque o Senhor nos chama para sermos consagrados a Ele. O Senhor nos chama para nós termos vida íntima com Ele, não vidas duplas, mas vidas que possam agradar o coração de Deus. Sansão brincou de ser amarrado, e amarrado ficou. Queridos, não sei como você tem vivido, mas uma coisa eu sei, hoje, o que você ouviu nesta manhã, não foi somente a voz do pastor, mas eu tenho a certeza e a convicção que Deus está como um cicio nos seus ouvidos, ministrando e falando. O que fazer para mudar essa tragédia anunciada na minha vida, pastor? É difícil, né, irmãos? É difícil quando nós não conhecemos o poder, a graça e a misericórdia do Senhor. Veja comigo no verso 27. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Uma pergunta, querido, mas não fique chateado não. Será que o mundo tem se divertido conosco? Será que o mundo tem tirado sarro da sua vida? Será que o mundo tem presenciado as suas atitudes, a ponto de alguém dizer, ser crente como essa pessoa, eu prefiro ir para o inferno? Eu já ouvi isso. Isso é triste, porque Deus nos chama para malhar o trigo. Deus nos chama para nós nos empenharmos. Deus nos chama, querido, para trabalharmos firmes, para apresentar Jesus àquele que precisa, aqueles que estão indo de mal a pior, de você chegar e falar para ele, ó, Jesus te ama. E de repente alguém diz, para ser crente igual a essa pessoa, eu prefiro ir para o inferno. É óbvio que essa pessoa não sabe nem o que está dizendo, mas falam. Será que há pessoas zombando do seu Deus? Num momento de piada, numa roda de amigos, assim como Sansão, que poderia ter dito, não, a minha festa será diferente, a minha festa terá cânticos de adoração a Deus, porque eu valorizo a presença de Deus na minha vida. Será que nós temos feito a diferença, irmãos? Como fazer? Como agir? Como ser diferente? Primeiro, querido, não esteja onde você não deveria estar. Não compactue com aquilo que você não deveria compactuar.
Não entre por caminho aonde pessoas dizem, tem nada a ver. Todo mundo está fazendo. Assim como Sansão saiu de uma, saiu de duas, saiu de três e na quarta ele ficou. Isso pode acontecer conosco também. Acidente que a gente vê na rua. Pessoas que são presas por assaltarem alguma coisa. Quantas vezes você acha que essa pessoa assaltou e se deu bem? Quantas pessoas que já se acidentaram por brincar nas estradas e nunca aconteceu nada, e se porque nunca aconteceu nada, eu posso continuar tentando, até que um dia aconteça alguma coisa. Entende, irmãos? É o dia a dia, é a nossa vida. Não fletem, não brinque, não esteja onde não é para você estar. Sansão não era para estar coabitando com aquela prostituta. Sansão não era para ter se casado com aquela pessoa do outro povo, que adorava o Deus Dagom. Sansão não era para ter brincado com o pecado. Segundo, querido, se arrependa. Se arrependa. Faça o que Sansão fez, porque ele caiu em si, ele caiu na real. Quanta besteira eu fiz. Querido, como é bom acontecer o que aconteceu com Sansão e aconteceu comigo. Ao cairmos na real e dizer, não, isso não é vida para mim. Eu não posso continuar nessa caminhada. Tem uma proposta muito melhor para mim. Tem uma vida muito melhor para mim. É isso que eu te dei, vida e vida em abundância, diz o Senhor. Por quê? A palavra de Deus nos orienta da seguinte forma: eis que eu coloco diante de vós dois caminhos. Dois caminhos. O caminho de morte e o caminho da vida. E ele dá um spoiler. Ele diz, porém, escolha o caminho da vida e viva. E por que nós não escolhemos? Porque nós não nos separamos para isso. Querido, se nós cairmos em si, nós vamos entender o que Sansão fez no verso 28, que disse assim: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dai-me força só esta vez. Sansão clamou ao Senhor, Sansão orou a Deus. Você pode fazer isso nesta manhã. Ninguém conhece melhor a sua vida do que você mesmo. Ninguém conhece a sua vida do que você mesmo. Você sabe por onde você está trilhando. Você sabe por onde você está caminhando. E eu tenho certeza, querido, que muitas vezes, muitos momentos que você está no lugar errado, o Espírito de Deus te avisa: mete o pé, sai fora daí. Você pode fazer isso nesta manhã. Eu gostaria de dar esse tempo para você. Sansão, ele não havia percebido, mas o Espírito do Senhor já não estava mais com ele. É triste, querido. É triste nós termos essa sensação: Senhor, onde tu estás? Conforme hoje pela manhã impactou muito o meu coração, vindo para cá, o irmão falou: pastor, eu não sei mais o que fazer. Tão rápido, querido.
falei para ele: clame ao Senhor, porque Ele te ama, e o perdão vem dEle. Não permita que pessoas, que esposa, que filhos te acusem, mas saiba que a mudança precisa acontecer. Talvez esse jovem percebeu que o Espírito do Senhor já não estava mais com ele. Saiba, irmãos, que talvez o momento mais importante da sua vida pode ser o agora, onde você está aí refletindo daquilo que Deus falou conosco nesta manhã, porque você estará clamando por Deus, o Deus da tua salvação. Não tenho nenhuma dúvida, querido, que Deus liberta. Não tenho nenhuma dúvida que Deus transforma. Não tenho nenhuma dúvida que Deus está aqui. Que o Espírito de Deus quer te abraçar. Sabe, querido, quando Sansão tomou essa atitude, a Bíblia diz que ele matou na sua morte mais do que matara na sua vida. Eu quero contar uma história para você. Para você que está pensativo aí, e refletindo e dizendo: ainda eu não tenho perdão, eu não tenho cura, eu não tenho solução. Querido, a Bíblia diz que deixaram aos pés de Jesus um paralítico. Com muito esforço, com muita dificuldade, chegaram e colocaram aos pés de Jesus um homem paralítico. Jesus olha para aquele homem assim como está, ou pode estar olhando para mim e para você nesta manhã. A Bíblia diz que o Senhor viu nele a fé. E Jesus diz para ele: estão perdoados os seus pecados. E o Senhor está falando isso para você nesta manhã. Só que havia naquele momento alguns fariseus que pensavam em seu coração, dizendo: quem é este que diz essa blasfêmia? Quem é este que perdoa, que só Deus pode perdoar? E Jesus, conhecendo, olhou para ele e disse: o que é mais fácil dizer? Está perdoado os seus pecados? Ou levante, tome a sua cama e vai para a sua casa? O que é mais fácil, querido? Eu vejo ali um download naquele momento, as pessoas pensando, lógico que é mais fácil dizer: estão perdoados os seus pecados, porque o cara está paralítico, não está andando. E já que esse aí está falando uma blasfêmia, porque só quem perdoa é Deus, nunca esse homem vai levantar. O mais fácil é isso. Jesus pergunta a essas pessoas e há um silêncio. Jesus vira-se para aquele homem e diz: estão perdoados os seus pecados. Tome a sua cama, levante e vai para casa. Diz a Bíblia que aquele homem se levantou, dando glória a Deus, pulando, e foi para sua casa. E naquele lugar, naquele momento, as pessoas não entendiam o que estava acontecendo, mas glorificavam o Senhor. É exatamente isso que o Senhor está falando conosco nesta manhã. Esse pecado não tem jeito para você, mas eu estou aqui e posso te curar, e posso te sarar, e posso transformar a sua vida. Ei, permita o Espírito Santo falar contigo. Permita o Senhor falar ao seu coração. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu povo.
A Bíblia também nos diz, querido, se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entenda isso, querido. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E se por acaso você ainda se encontra com dificuldade, a Bíblia te diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Foi rasgada uma cédula por sua vida, querido. Deus se entregou por você. Não tenha esse pensamento, me perdoe da palavra, medíocre, porque Deus te ama. Não faça como Sansão fez, se coloque diante do Senhor. Não permita que você passe por problemas tão difíceis para cair na real. Mas se coloque diante do Senhor, e eu quero orar por você. Esteja de pé, por favor. Sucesso ou fracasso, a escolha é sua. Não transfira essa culpa para ninguém. Eu sou assim porque meu pai não me amou. Eu sou assim e faço isso porque minha mãe me ensinou dessa forma e não vou mudar. Não, querido. Essa manhã o Senhor tem uma proposta para você, de invocar o seu nome, de clamar ao Deus da tua salvação, e você verá, querido, um diferencial na sua vida, porque o Espírito de Deus estará contigo. Aleluia. Senhor, aqui é a tua igreja. Eis aqui a tua igreja, Senhor, que se entrega nesta manhã, com todo defeito, com todas as falhas, com todos os pecados possíveis. Mas a tua palavra diz que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Atende o seu convite. Faça essa oração diante do Senhor. Esse momento é teu, queridos. Me entregar a ti, meu Senhor, meu amado, és tudo pra mim. Princípio e fim. Tua face eu quero ver, mas quero te Senhor. conhecer, te tocar. E quanto mais eu te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Tua
transitar, trabalhar e ser conduzido pela tua presença, onde as pessoas poderão nos ver e dizer: ali sim, ao homem, a uma mulher, a um jovem que serve ao Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por tudo. Em o nome do Senhor Jesus. Que toda a igreja diga amém. Você pode aplaudir ao Senhor, digno de toda adoração. Que a graça, que a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Amém e amém. Eu poderia estar em qualquer